Boa noite, meus amores. Boa noite, Camila. Camile. Que minha mãe é exigente. Ela coloca Camilei com K ainda, porque minha mãe é dessas. Boa noite, Deus. É um prazer imenso estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, meu amor. E cá para nós, Camile é mais bonito do que Camila. Você sabe que eu nunca tinha ouvido Camilê. Quando eu cheguei na Bahia, Pete do céu, todo mundo chama Camille. Eu me senti em casa. Eu ainda perguntava, mas é com E mesmo? Ela meu nome é Camille. Eu falei, nossa, uau, eu só ouvia Camila em São Paulo. Que delícia, eu me senti em casa aqui na Bahia. Foi muito bom isso. Maravilha, maravilha. Então, seja bem-vinda, Camille. Gente, hoje nós vamos falar de um tema tão gostoso. A coragem de sentir. E aqui, direto do Comando da Luz em Ação, Camille Alves, conosco. E você sabe que eu já estou até sentindo o coraçãozinho palpitar. É tão bom a gente sentir, né, Beth? Por tanto tempo eu fugi disso, porque para mim sentir era tornar real. Então, se eu sentisse a raiva, se eu sentisse a sombra, eu estava tornando real algo que para mim não poderia existir, porque só poderia existir a luz, né? E aí tinha que excluir. Então, se eu sentisse, eu ia tornar real aquela dor, eu ia tornar real. Ai, meu Deus, e hoje eu amo sentir essa vulnerabilidade, amo sentir que eu sou inteira. Ai, a coragem de sentir é lindo. Larissa, tá aqui de novo, minha amada, querida Lari. Eu lembro que quando eu fazia terapia, um dia a terapeuta me disse assim, porque eu sou muito alegre, né? Sempre fui. E aí ela dizia assim, Beth, sentir a tristeza não é ruim. Você precisa se permitir sentir a tristeza. Isso assim foi uma virada de chave na minha vida, porque eu percebi que eu sentia tristeza, não me tirava de eu ser alegre, né? E que eu precisava realmente, como você disse aí, viver essa vulnerabilidade de que a gente tem medo, né? Então a gente está na separatividade, a gente classifica as coisas como sendo boas ou ruins, as emoções boas ou ruins, os sentimentos bons ou ruins. E aí a gente coloca de escanteio tudo aquilo que a gente classifica como ruim e a gente não se permite sentir. Não sabendo nós da beleza que é quando a gente se permite viver para realmente nos integrarmos a tudo isso. E fingir que esse sentir não existe, Beth, não faz com que a gente não sinta. Não. É a maior ilusão nossa. E eu criei essa ilusão por muito tempo. São as máscaras. Eu colocava uma máscara, tanto que para os meus pais, eu acabei de lançar meu livro, quero inclusive te enviar um exemplar, senti muito no meu coração. Vou falar contigo depois. Certo. Pais, sentir este livro foi um choque, por causa das máscaras sociais que eu colocava. Sim. Eu precisava colocar a máscara social da filha perfeita. Eu precisava colocar a máscara social. E por dentro eu estava querendo um colo, um choro, um desespero, um eu preciso de ajuda, mas eu não queria sentir. E aí eu fui fazendo o quê, Beth? Eu fui acreditando nas máscaras. Isso. E chegou uma hora que aquilo explodiu. Chegou uma hora que aquela dor veio, ou você olha, ou eu vou derrubar as barragens. Porque é muita energia para você não olhar. E aí eu vi que não adiantava eu fingir, porque eu estava sentindo, eu só não estava olhando, eu só não estava nomeando, eu só não estava acolhendo, mas o sentir estava aqui. Eu só vestia máscaras sociais que fingiam algo que não era real. E quando a gente não está na nossa verdade, nós entramos no sofrimento. Nós entramos na reatividade, a gente entra nas ilusões, porque eu não estou no meu sentir real, eu não estou sendo verdadeira.
Aí eu saio dizendo sim para todo mundo, quando na verdade eu quero dizer não. Eu me submeto a situações que me machucam para me sentir amada, para me sentir pertencente. Tudo isso por medo de sentir. Então, olha como o sentir, ele muda toda a tua realidade. Com Cria certeza. o teu universo. Você escolhe qual você quer ditar. Se você quer ter a coragem de sentir, lançar este livro, tem gerado uma vulnerabilidade. Eu acredito que para você, como escritora também. Porque uma parte nossa também fica vulnerável. Será que eu deveria ter lançado? Será que vão gostar? Será que valeu o meu tempo, o meu investimento? Será que eu. Vem essa vulnerabilidade. Então, eu não posso fingir que esse corpo não está sentindo. Eu me expus nesse livro para inspirar as pessoas a buscar o autoconhecimento, mas eu não posso fingir que dentro de mim eu não estou me sentindo vulnerável. Eu estou expondo o meu vitimismo antes do meu despertar, que eu era minha própria criadora. Eu estou expondo aqui a minha raiva de Deus, que ao mesmo tempo essa mesma raiva me levou a mim e a Ele. Então olha como o sentir ele te movimenta. Só que Sim. é a coragem de sentir por inteiro. Tanto aquilo que a gente chama de ruim, quanto o que a gente chama de bom. É sentir. Verdade. Isso. E essa questão da gente ser pertencente, né? Vestir as máscaras para pertencer. É muito interessante a gente trazer para a consciência, né, que a gente sempre vai estar pertencendo a algum grupo. Só que em determinado momento a gente começa a ter consciência da nossa verdade e a gente precisa sair de um pertencimento e ir para o outro pertencimento. Não significa abandono, né? Significa ajuste de frequência. Né? Então, assim, a gente luta para ser pertencente, né? Pertencente àquela família, àquele grupo de trabalho, àquele grupo de amigos, né? E a gente fica usando as máscaras, né? Sem a coragem de assumir, de dizer um não, né? Indo, né, de encontro àquilo que não faz mais sentido para a gente, para viver um falso pertencimento. E quando a gente vai para esse estado da vulnerabilidade, do autorreconhecimento, né, do autoconhecimento, de viver a nossa verdade mesmo, a gente percebe que sem nenhum esforço, sem nenhuma máscara, os grupos chegam. E a gente começa a se sentir pertencente a novos grupos, só que grupos que estão ligados por outra frequência, que estão ligados pela energia da verdade, cujas verdades são coerentes. Em quantos grupos, né, Camille, a gente já está se sentindo pertencente sem nenhum esforço, sem nenhuma máscara. Eu me sinto muito à vontade em falar determinadas coisas, né, que em outros grupos a gente não pode falar, né, até para não machucar o outro. Na verdade, assim, poder a gente pode tudo, né? A gente não deve. A gente escolhe, né, não expor determinadas. Isso. Porque não vale a pena, a gente às vezes machuca o outro, e não é nossa intenção machucar ninguém. Né? A gente está num processo de ir para um espaço de muito respeito às escolhas do outro. E nessa escolha de respeito às energias do outro, né, a gente muitas vezes cala. Só que é um calar que não é mais um calar, pelo menos assim eu sinto, né? É um calar pesado. Né? É um calar porque aquilo não nos incomoda. Né? A gente não está indo contra a nossa verdade, contra a nossa essência, contra o que a gente verdadeiramente está acreditando. A gente já está no espaço do respeito pelo outro. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente cala, a gente está fazendo um ato de amor. Exato. E dentro do sentir, é exatamente o que você falou, cada um tem o seu sentir. Então eu posso até estar sentindo uma coisa aqui de Beth, mas como que eu vou interferir no sentir dela e vou dizer, Beth, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus, esse caminho, não vai por outro, esse aqui tem flores, esse tem pedra. É o teu sentir. Eu enfraqueço o teu poder pessoal. Um dia Sananda falou isso para mim, Camille,
acabou esse negócio de você receber informação nossa. Aí eu, como assim? Agora que eu tô conhecendo? Não, acabou. Porque a gente quer agora a tua mestria, vai atrás do teu poder pessoal, da tua autonomia. Claro que no começo eu me senti órfã, porque você fala, uau, agora eu vou ter que me guiar, agora eu vou ter que acreditar no que eu sinto, no que eu... Sim, você vai ter que acreditar no teu sentir. E aí, dentro desse sentir, é que você percebe que não há um sentimento bom ou ruim. São sentires. Isso. E, por exemplo, foi a minha raiva que me levou até Deus. A minha raiva que questionava a existência humana me fez aceitar a minha humanidade. Uhum. A minha discussão com Jesus, quando eu olhava e falava, meu Deus, mas esse irmão tão perfeito como exemplo, e eu aqui toda adoecida, uau, nunca você... Olhar para aquilo, ter aquela coragem de olhar e falar, sim, eu estou tendo uma questão com você aqui, Jesus. Eu estou me sentindo pequena. E aí, de repente, vem aquele ser, baixa aqui e fala, não tem essa hierarquia, não. Nunca existiu essa hierarquia. Não me coloque acima para não colocar ninguém abaixo. Coloque todos os seres e raças no mesmo grau de patamar e recupere a tua mestria. Levante essa cabeça e vai para o teu sentir. Quer dizer que eu sou tão poderosa? Sim, você é, ele falava para mim. Porque nós viemos dessa mesma consciência crística. Então, e aí eu fui me empoderando, aí eu fui entendendo que os meus sentires estavam me engrandecendo. Agora, se eu não tivesse olhado para essa questão que eu tinha com Jesus, que é essa questão que eu tinha com Deus, quando me disseram que eu era Deus em ação, que eu comecei essa caminhada, feriu o meu sentir, porque há anos atrás eu estava no vitimismo. Aí vem alguém e me diz, Camille, autorresponsabilidade, gata. Você criou, sai do vitimismo e vai... Eu criei essa violência? A moça... Não. Aí que eu fui olhar a quantidade de máscaras que eu tinha colocado. E eu assustei. Uau! Quanta máscara eu realmente criei. Porque eu tive essa coragem de sentir. Eu tive essa coragem de realmente olhar mais profundo. A minha briga com o meu eu superior foi o máximo, Beth. Eu olhava para ele e falava assim, Beth, aqui, eu quero ver você viver aqui nessa carne, nessa experiência. Aí ele se olhava para mim e falava assim, eu sou você, o que você está sentindo aí, eu estou sentindo aqui, está tudo conectado. Tá, entendi. Aí que eu fui... Aí você vai parando de brigar porque você vai dando um lugar para o teu sentir. E aí as coisas se acolhem, né? Você entra numa outra frequência e aí a mágica começa a acontecer. Então tudo parte da coragem. Da coragem, é verdade. Aí a Maria da Cita aqui dando um depoimento, né? Depois que te conheci assim, e assim me encontrei e escolhi viver, que ser a minha verdade, e descobri que eu podia dizer não a tudo que eu acreditava até então. Gratidão a você, querida, e a todos nós. Gratidão a você que se permitiu fazer esse trabalho, assumindo a sua maestria e aprendendo a dizer não para aquilo que não era a verdade do seu coração. Eu sei que esse caminho que a gente faz, né, de despertar, de autodescobrimento, de autoconhecimento, autorreconhecimento da nossa luz, é um trabalho no qual a gente precisa estar inteiro, presente e ter a verdadeira intenção de fazer esse caminho, né? Senão a gente não faz. Senão a gente não faz. A gente vai continuar usando todas as desculpas às quais a gente já está acostumado e viciado, que sabe que é mais fácil o caminho, porque não tem que fazer o movimento, né? Então, assim, todo o processo que a gente considera cura, ele só se dá se a gente tiver a coragem para mudar. Sem a coragem de mudar, não há processo de cura, nem de integração, nem de nada além de marcar passo, da mesmice, de repetir padrões. Se a gente escolhe, eu acho muito interessante essas chargezinhas que tem, né, essas tirinhas, que outro dia meu filho me passou onde e tinha assim, tinham duas filas, né? Uma era dos comprimidos, a outra era do autoconhecimento.
A fila do autoconhecimento estava vazia, do comprimido estava dobrando a esquina. Então, assim, o quanto eu estou escolhendo me anestesiar para não ir para um espaço de me autoconhecer, de me auto-reconhecer. O quanto eu ainda estou escolhendo viver a fantasia de que um comprimido, né? Aqui, forma aleatória, ilustrativa, tá? O quanto um comprimido vai fazer o papel de eu me conhecer. O comprimido vai nos deixar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sem que a gente caminhe. A gente precisa olhar, que nem a Camila está trazendo. Tem que olhar. Ah, vai doer? Sim. Você não está acostumado a viver dor e sofrimento esse tempo todo? Dói mais um pouquinho, depois passa. O tanto de dor que vai doer é a gente que coloca. Na hora que a gente quiser soltar, a gente solta. Exato. Sofrimento é opcional, né, Beth? É. A dor, ela faz parte. Jesus sentiu na carne. Jesus só amou e sofreu dores da rejeição, do preconceito, da não aceitação. Mas o sofrimento é opcional. E você falou uma coisa, Beth, que me tocou aqui num sentir muito forte. E que eu narro muito isso no livro. A diferença entre você ser um buscador e você ser um descobridor de si mesmo. Isso. Eu saía buscando fora todos os paliativos. Todos os cursos que você imaginar eu fiz, eu lia livro, eu ia atrás de terapeuta, mestres. Aí eu falava, baixa aqui, Sananda, Saint Germain, Arcanjo Miguel, vai com força, tira isso. Porque eu estava buscando, mas era paliativo. É. Quando eu me tornei uma descobridora de mim mesma, que eu fui descobrir o meu... Peraí, então tá, ok, nada disso aqui tá dando certo. É paliativo, no momento eu fico bem, mas eu percebo que quando eu fui descobrindo a mim mesma, entendi, olha aqui, por isso que eu estava criando. E aí eu ia descobrindo este universo interno que eu morria de medo de ver. Eu tinha medo de abrir a minha caixa de Pandora, porque eu tinha medo de não ser amada. Se eu mostrar para a Beth que eu tenho raiva, se eu mostrar para a Beth a minha arrogância, cara, ela não vai me amar. E aí eu vou entrar na questão do não pertencimento, eu vou entrar na questão, não, mas ela fala de luz, ela fala de amor na internet, e aí de repente ela tá aqui dizendo que tem raiva, alguma coisa não bate. Aí eu não podia ser eu me castrava. E Yara entrou aqui, inclusive agora, a gente no final de semana eu estive com ela, com Marise, com Elis, por causa do Câmaras. E elas viraram para mim e falaram assim, aonde estava essa Camille? Porque ali eu pude ser eu. Então, assim, eu sou muito atrapalhada, eu sou muito brincalhona. E as meninas, assim, da onde surgiu essa palhaça? Da onde surgiu essa pessoa que tá falando? Eu falei, gente, porque essa sou eu, esse meu humano, tá? Mas lá na live, eu não posso soltar certas coisas agora aqui com vocês que lidem com a Camille. Essa doida sou eu. E, cara, foi uma frequência mil. Eu me senti acolhida, eu me senti amada, podendo ser eu sem ser julgada, podendo falar com todo o meu olhar, meu acolhimento do que eu sentia, mas porque eu me tornei uma descobridora de mim mesma. Sim. Eu sei o que o meu corpo sente, eu sei o que a minha mente está pensando, porque eu estou sempre observando. Eu vejo a minha alma observando toda a nossa existência, porque a gente se descobre, ao invés de ficar buscando os paliativos, como você trouxe do remédio, ou de qualquer outra coisa. Eu vou explorar a mim mesmo, e isso é o autoconhecimento que te libertará. Já diria, né? Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Aí a Melina está fazendo aqui um depoimento também com relação ao seu trabalho. No Humanize-se, a Cá traz muito forte essa questão de olharmos para nossas emoções, sentimentos, reações diante de pessoas, circunstâncias, para irmos integrando em nós cada um deles. E aí ela complementa aqui um trabalho muito profundo de autoconhecimento, mergulho dentro de nós, de autorresponsabilidade de tudo que criamos.
Maravilha, meu amor, é isso aí. É isso aí. E aí a Elizabeth fala aqui, boa noite, seguir nosso coração e despertar me faz sentir que podemos tudo e é um processo lindo, às vezes desafiador, mas no final, conseguir estar na verdade é libertador. Gratidão, Beth, a todos. É isso aí, gente. Se a gente não tiver medo, né, se a gente tiver a coragem de dar esse passo, a gente consegue. A gente consegue, mesmo sendo desafiador muitas vezes. Mas a gente precisa dar o passo. Se a gente ficar acuado, a gente não dá o passo, não dá o passo. E eu tenho certeza que vocês todas que estão aqui já deram muitos passos, né? Porque vocês estão aqui. E vocês estão cada vez mais inteiros de vocês mesmos. E vocês são autodescobridores, né? E não os buscadores. Gostei muito dessa analogia, dessa diferença, né? Eu nunca tinha analisado por esse prisma e é sempre bom, né, quando traz assim um novo viés para a gente perceber as coisas, né? Essa palavra buscador sempre me levou justamente a esse buscar externo, né? E eu nunca tinha feito a leitura dessa forma. Então, assim, assumi aí essa conceituação, achei ela muito importante. Porque a gente fala muito... Desculpe. Não, pode falar, você estava falando, pode falar. Porque a gente fala muito no nosso autorreconhecimento, né? É autorreconhecer-se, é autoconhecer-se, é autorreconhecer-se, é autodescobrimento. É tudo alto, 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 não é fora, é dentro. Mas, por enquanto, a gente ainda tem esse trabalho todo externo, para que as pessoas possam, a partir das palavras que estão sendo trazidas, né, das informações que estão sendo trazidas, escutar a si mesmos. Porque o nosso processo de estarmos aqui na frente, meu, da Camila e de tantas outras pessoas que falam e que trazem essas informações, não é que vocês acreditem no que a gente está dizendo, é que vocês escutem isso e que isso ressoe no seu coração e a partir desse espaço de ressoar no seu coração, você se descubra. É só isso. A gente está trazendo as ferramentas para você olhar para você ver você, para você reconhecer você, para você viver dentro do seu próprio espaço de verdade, espaço do seu coração. E ela trouxe uma coisa muito importante, que é Sananda falar do amor, né? E quantas vezes eu trago as canalizações, também sinto essa questão como você, né? Eles até já disseram que não tem mais necessidade de assinatura, de nada disso. E eu sei que muitas vezes eu falo, sou eu e eu com eles, né? As nossas ligações, as nossas conexões, e ele diz assim, só ame. Isso, Sananda, ame. E assim, é aquela pessoa, Sananda, ame. E não sei o que, ame. É só o que você tem que fazer, você não tem que retrucar, você não tem que brigar, você não tem que revidar, você não tem que nada. Só amar. E a gente ama quando a gente é o amor. Porque o amor é de dentro para fora. E aí a gente volta de novo àquela frase dele, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, se descobre, se ama, e aí você vai ver como é fácil você amar todo mundo. Nossa, veio dois sentir aqui muito forte. O primeiro foi do... Tô até revivendo, assim, né? Acho que por causa do livro, né? Tudo muito... A maior dificuldade da mente inferior, né? Porque a gente tem essa alma que está aqui se experienciando com essa mente tridimensional. Se tornar um descobridor de si mesmo, se autoexplorar, é o medo da autorresponsabilidade. Perfeito. Porque Camille passou por violências que eu narro, exponho nesse livro de propósito mesmo, para que as pessoas vejam que quando eu falo sobre ser criador de realidade e sair do vitimismo, é num papel de experiência, não é um papel de teoria. Porque a minha maior dificuldade era assumir a minha responsabilidade. Peraí, eu tô criando essa violência doméstica que eu sofri, eu tô criando essa... Não, peraí, aquela pessoa que
Não, eu sou... A hora que eu olhei para mim, Beth, existia uma autorrejeição tão grande que eu buscava pessoas que validassem isso. Porque era o que eu compartilhava com o universo, eu estava compartilhando, eu não me amo, eu sou feia, eu sou burra, eu não faço... Eu estava lá alimentando aquilo, alimentando. Aí vinha pessoas que validavam. Aí eu tive que olhar para isso, nossa, eu criei essa realidade. Se eu não me amo, como que o mundo vai me amar? Se eu não consigo me aceitar, como o mundo vai me aceitar, meu pai? Então, essa coragem de se descobrir é autorresponsabilidade. Sim. Onde a alma vai ter que olhar para as crenças dessa mente e entender que sim, eu projetei, eu busquei homens abusadores porque eu queria mostrar que eu não valia nada, eu queria mostrar, eu validava aquele sentimento de dor. Mas quando eu me descobri, eu falei, peraí, esse caminho não mais. Porque o amor próprio entrou nesse peito. O autocuidado, o autorrespeito, o autoconhecimento de saber cada eu meu eu conheço. Eu começo a sentir energia opata no eu da vaidade hoje. Vou colocar brinco, vou colocar uma roupa mais sedutora, tô no eu da vaidade. E tá tudo bem, sem culpa. Eu conheço os meus eus. Nossa, hoje eu tô no eu da raiva, então peraí, eu vou ficar mais quieta, porque eu sei que quando Camille tá no eu da raiva, ela se torna impaciente. E aí eu não vou saber lidar com... Não, eu vou ficar mais quieta, porque o meu eu da raiva aqui hoje está na tona. Então você vai para essa autorresponsabilidade. E esse é o medo do ego. Porque eu estou identificada com o meu papel de vítima, então eu quero continuar culpando os meus agressores, meus algozes. E é muito mais fácil para a mente e não para a alma. Porque a alma só se torna inteira quando a mente permite ela ser inteira. Então, quando eu me permiti entender que sim, eu tinha todos os aspectos que eu negava e que sim, eu estava criando junto com o universo todas essas relações tóxicas, foi que eu passei a ser uma consciente, uma criadora consciente. Hoje eu crio conscientemente o que eu quero. E isso é dentro do meu olhar um despertar. Eu desperto porque para de ficar criando só com o meu subconsciente. Eu quero criar de forma consciente o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, eu estou integrando e estou caminhando lindamente, sem vendar os olhos para as luzes e para as sombras que eu mesmo crio. Justamente. A gente já sabe, né? A gente já sabe que a cocriação, a manifestação, a abundância, tudo isso está ligado a aspectos da criação. E a criação é individual, é frequência vibracional que ressoa com o campo e o campo devolve. Então, se estamos passando por qualquer dificuldade ou por qualquer situação que seja, a gente já tem consciência. Nós criamos isso. Mas, gente, o grande lance de tudo isso é que tudo que a gente cria, a gente descria e cria diferente. Aí a Camille está contando aqui a história dela, que ela criou outra história de vida para ela. No momento em que ela olhou para ela, reconheceu tudo que ela estava criando, e disse, não, agora eu vou fazer outro caminho. Esse aqui eu não quero mais. Mas ela precisou reconhecer para criar diferente. Modificar a frequência, e a partir da modificação da frequência, atrair o que ela quer conscientemente. E não mais o que ela estava criando em outro nível que não era o consciente. Porque nós todos somos criadores e manifestadores da nossa vida, 100%. Não é 99%, é 100%. Então, assim, olha para a tua vida, vê o que você está criando. E aí você sabe se você está criando consciente ou inconscientemente. Se você está sofrendo, se você está na dor, se você está buscando sair dessa situação que você está na inconsciência. Você está criando tudo que você não quer, tudo que você gostaria de não repetir. Mas aí você tem que ir buscar a coragem para fazer um movimento.
Porque sair de padrões repetitivos requer muita coisa. Primeiramente, coragem. Atenção, intenção, presença, observador consciente. Senão, não faz o movimento. Porque nós temos um aspecto autossabotador muito grande. Não é pequeno. Todos nós temos os nossos autossabotadores, porque é o caminho mais fácil, porque é o caminho conhecido. É como quando a gente pega o carro ou vai para qualquer lugar ao qual a gente está acostumado, a gente geralmente pega o mesmo caminho. Por quê? Porque a gente já conhece, a gente já sabe quais são os sinais. Ah, não, vou para aquela estrada ali, porque eu já conheço, eu já sei onde tem os radares, eu já sei onde é que tem ponte, eu já sei onde é que tem isso, onde é que tem aquilo, onde é que tem um posto para eu parar. E aí a gente não vai para uma estrada nova, porque a gente não conhece. Ah, mas a estrada é nova, está asfaltada, olha, novinha, foi recém-inaugurada, toda iluminada. Ah, mas eu não conheço. E aí a gente não arrisca ir para uma nova estrada, né? Prefere ir pelo caminho que já está conhecido. Porque eu sei onde eu vou parar para fazer um lanche, eu sei onde é que tem isso, eu sei onde tem aquilo, e a gente vai pelo comodismo de não se arriscar ao desconhecido. Cá para nós, o caminho da alma, para nós que estamos neste corpo humano, é um caminho do desconhecido. E a alma conhece, né? Mas o nosso ego não conhece, a nossa mente não conhece, a mente está baseada nas referências que ela já tem, que são do passado. Então a mente sempre vai buscar o que já conhece. E a alma está lhe empurrando para o novo. Está dizendo, vai, voa, te coloca lá na ponta do despenhadeiro e te dá um empurrão para você voar. E aí quando você voa, você diz, eu não acreditava que eu fosse capaz de voar. Mas você é capaz de voar. Porque todos somos. Isso me lembra muito do que você falou da mudança e de seguir o conhecido. O medo de mudar e o medo do desconhecido é porque eu quero um salvador ainda, né? Você sabe por que eu queria tanto um salvador que eu falava, meu Deus, alguém tem que me tirar daqui? Por causa do medo de errar. Eu tinha muito medo de errar. Eu tinha medo de criar karma de novo. Meu Deus, eu vou criar outro karma. Eu vou ficar presa aqui. Eu não quero mais encarnar. Mas se eu fizer isso, eu vou machucar fulano. Ah, se eu fizer isso, eu vou ser julgada. Então eu preferia muito mais ficar na minha zona de conforto, porque aqui eu sabia que eu não ia machucar ninguém, aqui eu sabia que eu não ia me machucar, eu sabia que aqui eu não ia sofrer. Então o medo de errar nos deixa sempre na inércia. Tanto de não sentir, né? Eu vou lá e jogo um anestésico em mim para não sentir, e ao mesmo tempo de mudar, porque eu tenho medo de ir para o caminho errado. Só que isso é uma crença. Não existe um certo e errado. Não existe esse negócio do karma na visão que a gente conhece. É o nosso sentir, é a nossa experiência. Vai, faça, viva. Ninguém, para mim, juro para você, Beth, para mim, se eu colocasse máscaras da boazinha, da que não erra, Deus ia me amar. Para a crença que eu tinha. Para a crença que as igrejas, os templos, família, amigos tinham me contado que existia algo externo a me olhar, que eu tinha que ser caridosa, que eu tinha que ser como Jesus. Eu falava, lascou, nunca vou ser como Jesus. Eu julgo, eu minto, lascou. Vou para o inferno, então, não vai dar certo. Entende como isso é uma lavagem para a mente? A minha alma, ela é sábia, porque ela é a extensão da fonte. Mas na minha mente eu fui colocando programas que me geravam mais dor, que me geravam um medo de ser punida, um medo de errar. E aí eu fazia o quê? Eu queria seguir o sentir de outra pessoa. Ah, Beth está dizendo que aquele caminho é bom, então eu vou naquele caminho que eu não vou errar, porque a Beth está em paz. E aí eu começava a virar uma marionete. Aquele que estava feliz, vou para ele. Eu ia seguindo. Isso era um buscador. Isso era a Camille buscadora.
Porque aí pelo menos eu dizia, mas também eu fui seguir a Beth, aí o que que deu? Aí eu jogava a culpa pro externo. Hoje não, eu tô aqui no meu sentir e eu entendo que não tem certo e errado. Tem horas que eu vou reviver os mesmos sentimentos com uma outra frequência. Tem hora que eu vou seguir caminhos que eu vou falar assim, cara, por que eu tô seguindo 10 quilômetros, sendo que eu posso fazer o mesmo por 2? Eu vou nesses 2 quilômetros hoje. Aí tem dia que eu vou falar assim, não, acho que eu tô querendo caminhar mais, eu vou nesse caminho de 10 quilômetros. Sem mais um certo e errado. E principalmente sem um sentimento de culpa, porque ele me remoía. Eu sentia culpa por sentir raiva. Aí que eu ia lá e para de sentir raiva, taca a chama violeta, vai aplicar reiki, vai meditar. Eu fugia, porque eu não tô na luz, porque eu tô sentindo sombra, entende? Quantas crenças tem a mente? E só quando a gente se autodescobre, quando a gente tem a coragem de se sentir, de se conhecer, é que você vai se libertando dessas crenças. E isso, para mim, no meu sentir, é a verdadeira liberdade. Eu me sinto livre, tanto quando eu estou naquela frequência uau, tanto quando eu estou numa frequência mais, nossa, que bad, tá tudo bem. Chega de ser meu principal inquisidor. Chega de me automutilar. Eu vou integrando e vou entendendo que nunca ninguém me julgou, principalmente aqueles que, para mim, eram os meus mentores, como Jesus, nunca, só amor, só tem amor. Só tem amor. Aí você fala, cara, mas que amor é esse? Sim, é um. Claro que às vezes eles dão esse impulsionamento mais firme, pera lá, levanta, vai, age, mas também é naquela frequência de amor, não é do julgamento, não é, de novo a Camille lá embaixo tá errando. Não, é sempre, cara, olha a criação dela, nossa, vamos, mestra, vai para outro caminho, faz sempre numa guiança linda com a gente. É verdade. A gente que coloca, né, essas emoções e sentimentos humanos, né, condicionados, né, condicionais, para que consciências iluminadas sejam iguais a nós e a gente se sinta mais próximo. Então, a gente sempre acreditou que Deus ainda é aquele Deus de Moisés, né, punitivo. E quando a gente agora está caminhando para esse espaço do amor incondicional, isso não cabe mais. Não cabe mais. Porque a gente está começando a vislumbrar o que é o amor incondicional, que é o amor sem julgamento, sem crítica, né? É aceitar o outro, é aceitar a si próprio, né? É aceitar todas as coisas como elas simplesmente são. E aí você veja, se nós humanos que estamos aqui no 3D, fazendo um processo de alavanca, né? De alavancagem para outra dimensão, então, estamos começando a perceber isso. Imagine eles que já estão vivendo isso há tanto tempo. Não tem como haver julgamento lá. Não tem como haver punição lá. Não tem culpa. As coisas simplesmente são, mas eu não vou ser bom. Bom é julgamento. Quem classifica bom e mal somos nós. Não existe bom e mal. Existem experiências. Eu estou experienciando isso. Ok, experienciei, não gostei, faço diferente. Mesma coisa de criar, né? Assim, vou experimentar fazer um bolo de chocolate. Né? O bolo de chocolate ficou maravilhoso. Ai, que delícia! Né? Como o bolo, vou fazer amanhã um outro bolo. O bolo solou. Então, aquele bolo é uma droga. Porque solou, só eu classifico. A minha irmã adora bolo solado. Qual o problema? Né? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem suas experiências próprias. Cada pessoa cria. Imagina se a Camila estivesse agora ainda se culpando pela experiência que ela escolheu viver lá no início. Para hoje, ela viver essa descoberta toda do ser dela. Quanto isso foi um impulsionador para ela fazer e trilhar o caminho que está hoje. Porque hoje ela é referência para outras pessoas falando da sua própria história, né? Assim como eu criei muitas coisas na minha vida e digo, gente, eu posso
conversar sobre diversos aspectos, sobre diversas experiências, porque eu também criei muita coisa na minha vida. Então, hoje vocês veem a gente aqui feliz, dando risada, conversando, nesse auto-reconhecimento todo, mas lá atrás a gente criou muita caquinha para a gente experimentar. E aí um dia a gente escolheu criar diferente e sair daquela caquinha que a gente tinha criado, né? Não porque era ruim, nem porque era bom, mas porque a gente escolheu criar diferente, a gente escolheu criar a partir da consciência. É outro foco, né? É outra forma de ver a vida, de pensar. E aí a gente olha para trás e vê tudo que a gente criou, mas a gente não diz assim, ai, que droga que eu criei aquilo na minha vida. Ah, se eu soubesse, eu não tinha vivido tudo isso. Não, a gente olha, ok, eu experimentei. Fui lá, fiz todas as experiências, né, que eu queria, de me autocriticar, de me autojulgar, de não me amar, de não me aceitar. E agora eu me amo mais, eu me aceito mais, eu me reconheço mais, porque eu tenho uma experiência do outro lado. E aí eu olho e integro tudo isso em mim. Ao mesmo tempo que eu fui uma coisa, eu fui outra. E não era uma pessoa e outra, é a mesma pessoa, integrando as suas partes, podendo olhar para as suas sombras. Sombra não é para dar medo na gente, sombra é para a gente olhar e integrar, senão a gente coloca embaixo do tapete e não faz a mudança necessária. Olhar a sombra, receber consciência é bênção, é presente, gente. Vai lá, Camila. Vou contar uma coisa, que foi quando eu entendi o ego. Porque eu ficava muito brava. Eu falava, para de se apegar, porque eu não quero mais encarnar nessa matéria. E isso era uma falácia da mente. Beth, eu tive uma projeção tão forte que eu fui para o vazio. E lá eu não senti nada. Nem aquela paz. Sabe quando você medita, que você entra naquela paz, você fala, uau, que frequência linda. Eu cheguei lá, não tinha nada. Era um silêncio, eu parei de pensar, não sei como, foi uma experiência, congelou o pensamento, eu não sentia nada no corpo, eu fiquei mais de 1 hora nessa frequência, e quando eu fui recobrando, que eu fui retornando, eu fiquei frustrada. Aí eu olhei aquilo, peraí, por que eu tô frustrada? Eu tive uma baita experiência com o absoluto, no vazio, o que tá... Ali eu entendi o ego. Porque a minha mente estava apegada a sentir a paz, a harmonia, o good vibe, uau, é muito bom, mas de repente me tira tudo e simplesmente a frequência me diz, o amor incondicional é isso. Não tem um certo e errado, não tem uma frequência, não quero isso. É uma frequência. E ali eu lembro que eu cheguei pro meu marido e falei assim, preto, eu entendi o ego e eu toda feliz. Ele, por quê? Eu falei, porque é muito bom sentir. É bom sentir a paz, é bom sentir a raiva. Eu fiquei 1 hora ali que eu não sentia nada, eu detestei. Deus é sem graça, eu brincava com ele. Não tem graça nenhuma. É bom experienciar, é bom a carne, é bom para... Nossa, eu tô amando me experienciar. E ele olhou assim, você tá louca? Eu falei, não, eu tô viva. Agora eu percebi que eu tô viva, porque é muito bom. E ali eu entendi até mesmo por que a alma encarna no mundo da matéria? Porque muitas vezes a gente escuta isso e fala, eu duvido que eu escolhi encarnar aqui. Mas provavelmente foi obrigação, eu vim cumprir um karma aqui. Não, você veio porque você gosta mesmo. É um apego aos sentidos. Por isso que quando a gente perde a visão, a audição ou qualquer sentido, a gente se sente castrado na experiência humana. Porque a mente, ela é apegada mesmo, gente, é real. Foi uma das experiências mais libertadoras, porque eu castrava o meu apego. E ali eu entendi, nossa. E aí eu tive uma outra experiência em que eu fiquei mais de 6 horas num grupo de mulheres expandidas sem sentir a carne. E elas tentavam me dar comida, me abraçar. Eu não sentia, eu comecei a chorar. E eu falava assim, eu nunca mais vou beijar meu marido. Eu amo abraçar meu marido. Eu vou viver disso. Tudo é luz, porque tudo é luz, tudo é energia. O plano astral é assim.
E aí eu queria sentir o abraço delas, o corpo não sentia, porque eu estava tão expandida que gente, eu estou vendo vocês atravessarem, é luz, eu ia beber água, água passando pelo corpo, e aquela, nada fazia sentido. Então, foram duas experiências que me marcaram, porque eu passei a respeitar a experiência humana, que eu tanto fugia. Eu passei a ver o quanto é lindo sentir na carne. E é isso que deixa o meu corpo vivo. Quando eu castro isso, ele parecia um defunto ali na neutralidade, porque ele é formado por reações químicas. Ele é formado por um corpo emocional. E quando aquilo foi tirado dele, é como se ele tivesse morto. E o meu espírito lá, numa alta frequência, tudo lindo, mas para o corpo aquilo não era divertido. E aquilo para mim foi mágico. Eu falei, nossa, eu quero experienciar agora a vida aqui. E eu passei a sentir tudo, Beth, a comida. Ai, que delícia. Claro que não é aquele apego que vai te fazer mal, né, do adoecimento. Não, mas no sentido de, nossa, como realmente viver nesse corpo pode ser bom. Sentir essa matéria pode ser boa, essa nave. Tem muita coisa aqui para a gente descobrir quando você muda teu olhar. Tudo é uma questão de qual lente você está colocando. Como você escolhe ver o teu mundo? Eu hoje escolho entender que eu sou uma alma, mas eu também tenho um corpo que tem regras próprias, ele tem o jeito de funcionar dele, e eu tenho uma mente com mais regras próprias ainda. Então, eu tenho que dar um temperinho para cada um deles. Cada um deles eu lido de um jeito. Meu corpo físico eu lido de um, minha mente eu lido de outra. Porque eu tô inteira assim, cada um deles. E é assim que eu cheguei aqui, nessa felicidade, nesse riso, saindo do mar de sofrimento e entendendo que eu tô viva. Eu existo para viver. Eu fiz a Mel, que está aqui com a gente, ela fez uma coisa linda para mim agora, de uma hipnose multidimensional. E lá na minha mônada eu fui, me abasteci, de repente eu pulei, saltei para a Camille de novo e virei assim. Eu existo para viver, eu falava para ela. Agora eu entendi, a alma, ela existe para viver, porque a mônada, ela vive essa matéria, então ela se estende e existe aqui na alma para a alma viver essa experiência. Então vamos viver a experiência humana. Sem castração. Isso é lindo, isso é libertador da minha vida. É justamente a gente sair daquele aspecto de que a gente está aqui para pagar, que a gente está aqui como cobrador, como devedor. Né? A gente está aqui para viver uma experiência, gente. É uma experiência. E a gente precisa valorizar essa experiência que a gente está aqui validando essa experiência. A gente tem um corpo físico que faz parte deste processo todo que a gente está passando. Então, por que a gente não valorizar e a gente continuar separando tudo, né? E dizendo que a vida aqui não serve? Eu vejo muitas pessoas que estão no processo de despertar, vivendo a espiritualidade, separando o corpo do espírito, né? Separando o corpo da alma. E quem está nessa linha de extraterrestres, né, de seres das estrelas, estão pensando em ir para as estrelas, né? Renegando o aspecto humano de estar no planeta Terra. A gente está aqui para viver o humano que a gente é neste planeta. É isso que a gente está fazendo aqui. E a gente veio trazer a nossa contribuição para este planeta. Então, na hora que a gente estiver aqui, a gente vai. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos aproveitar a jornada. Né? Vamos fazer disso aqui o melhor que a gente puder. Ser o mais feliz possível. Né? Reconhecendo cada aspecto nosso e agradecendo. Porque todo aspecto nosso que chega é bênção. Tudo que chega para a nossa consciência é presente. No dia que a gente olhar para tudo isso, né, que a gente acessou a raiva, que presente que essa raiva chegou, né, que ela está aqui, que eu posso olhar para ela, que eu posso reconhecer ela, e eu sei como lidar com ela, e eu sei como me comportar quando eu estou com esta raiva. E um dia a gente não vai mais sentir raiva nenhuma. Mas até lá, ela vai voltar algumas vezes. E qual o problema dela voltar?
Se a gente estiver olhando para ela, tá tudo bem. É não fazer de conta, é não jogar para debaixo do tapete. Nós somos seres de consciência, que estamos reconhecendo a nossa consciência, reconhecendo os nossos aspectos luminosos, mas a gente está integrando tudo. Repito, o nosso processo é de inclusão, não é de exclusão. Exclusão é polaridade, é separatividade. A gente está indo para um processo de unidade, onde não existe separação, e tudo é inclusão. Se a gente separar, a gente não está lá, a gente continua aqui. E a gente está consciente e a gente pode já fazer as nossas escolhas da forma que a gente quiser. Exato. A Isaura colocou uma coisa aqui: a certeza de que estar em casa é sentir seu coração. Isso pode ocorrer em qualquer lugar, no tempo e espaço. Eu procurava muito essa casa, Beth. Eu ouvia todo mundo falar do tal retorno ao lar. Não se retorna ao lar. Mas que diacho é esse? Eu vou ter que morrer para retornar a esse lar? Porque eu não entendia, né? Quando eu há anos nessa caminhada. E aí, quando eu entendi que esse lar era aqui, e que qualquer lugar que você esteja, quando você está aqui, pode passar tempestade, tsunami, vendaval, você está aqui em você. Você está integrada, você está observando, você está acolhendo, um lugar muito verdadeiro. Isso. Não é num lugar mais de colocar máscaras e fingir na hipocrisia, como a sociedade é linda. Não, mas é de observar os aspectos da sombra e da luz ao mesmo tempo. Isso requer coragem, ver a verdade como ela é, requer coragem, porque sim, ao mesmo tempo em que não há mais um julgamento, e esse lugar é real, gente, acredite, o julgamento acaba. Quando você se ama tanto e se aceita tanto, não há espaço para julgamento. Porque você entra num lugar de unicidade tão grande que você olha para o outro e você aceita o outro. Os aspectos dele, as dificuldades dele, os desafios, aquilo não tira mais você do sério. Você só observa, ok, agora que a pessoa está falando aquilo de mim, mas não ressoa, sabe? É um lugar real, gente. Eu não acreditava nisso, Beth. Quando eu comecei, eu falava, impossível, ou você está lá ou você está cá. Esse caminho do meio aqui nessa terra não existe. Existe. E é um caminho muito real mesmo, em que você observa teus aspectos e os aspectos alheios com muita aceitação. Principalmente quando você integra com a tua mônada, porque a hora que você vê tudo que você já criou, você não tem vergonha para falar isso aqui do fulano. Porque eles vai falar assim, peraí, eu tô reclamando disso? Mas é aquele o meu aqui que tá fazendo aquele monte de coisa. Não tem mais espaço, porque você entende que você também já foi tudo, você é tudo, não tem mais essa separação, não cabe espaço. Aí eu entendi quando Jesus me dizia, ame. Tudo que eu fiz foi amar. Eu não trouxe outra verdade para vocês. A verdade que eu trouxe foi amar e eu fui sacrificado por amar. E eu não entendia esse amor dele, porque eu estava olhando para o amor humano, onde o amor não machuca, o amor não dói, o amor é caridoso, o amor se submete. Eu falava, mas parece que não está batendo com a frequência que eu sinto. E aí eu entendi o amor dele, é de aceitação. Por isso, incondicional. Eu não posso limitar algo que é ilimitado. E a criação, ela é ilimitada. Existem infinitas possibilidades de mim mesma. E amar todos esses aspectos vai chegando no caminho do meio. Nem 8, nem 80. Mas na tua frequência, que você consegue estar estável mesmo em movimento. E isso é muito sublime. Isso foi... Eu até brincava, eu falava, nossa, acho que eu já posso até desencarnar, porque o trabalho que eu fiz aqui, pô, tirei nota 10. Eu brincava comigo assim,
para me colocar nesse lugar, ó, continua, o autoconhecimento está te fazendo bem. E essa sensação que eu fico hoje, porque eu estou vivendo a minha melhor vida todos os dias, como você falou. Eu estou dando o meu melhor todos os dias, sentindo inteira. Então, eu sinto que se a qualquer momento eu desencarnar, para mim está tudo bem. Porque eu sei que eu estou todos os dias vivendo o meu melhor, vivendo a vida na intensidade, em tudo. Se eu quero ficar no ócio, eu fico no ócio. Se eu quero estar agitada, eu vou para o agito. Nesse lugar certo em mim, neste centro, que é o nosso sentir verdadeiro. Isso é muito... Isso, e é esse centro, essa neutralidade que a gente está caminhando. Não tem certo, não tem errado. Não tem bom, não tem mal. Né? A gente está lá, no centro. Né? Na neutralidade. Só observando e vendo o que é. E aceitando o que é. E o outro é o que é. O outro escolhe o que escolhe. Eu escolho o que eu escolho. Eu crio o que eu crio. E pronto. E é isso mesmo. Camille, meu amor, gratidão, gratidão a todos vocês aqui que estiveram conosco até esse momento. A Camille falou do livro dela. Fala aí um pouquinho, Camille, como é que a gente adquire? E este aqui é o meu livro, A Luz da Vida é Você. Que eu amei a experiência de escrever esse livro. Fala um pouquinho aí da sua experiência, Camille. Camille. Nada, Caminhos da Alma surge através de diários há anos atrás, né? Quando eu comecei o autoconhecimento e a espiritualidade já havia me dado, escreve, ponha tudo, porque um dia isso vai virar livros. Eu nunca imaginei. E já tem vários, assim, várias ideias, vários... E o Caminhos da Alma, ele surge com a intenção de inspirar o humano a se aceitar. Então, dentro do meu primeiro capítulo, eu me desnudo para as pessoas. Eu conto coisas que nem meus pais sabiam, só o meu marido sabe. Mas eu me desnudo para que as pessoas sintam ali o quanto, quando a gente se autoconhece, a gente vai para um lugar tão profundo. O quanto, na verdade, aquele meu medo de viver estava cheio de coisas ocultas. E conforme eu ia abrindo aquela caixa, vinha uma sensação de paz. E de repente vinha movimentos. Então ele surge com a intenção de olhar da gente não separar mais, da gente não suprimir mais, faz ser a experiência humana. Então, essa transformação do vitimismo, quando eu me deparei que eu era o meu poder criativo, quando eu encarei que a minha questão principal era eu e ele, aí de repente em ação. Então eu vou contando todos esses movimentos que eu na época encontrei que foram me levando ferramentas, processos, vários cientificamente o corpo, eu explico o corpo, eu explico as emoções. Um trabalho para o humano ter coragem de ser. Chega da gente castrar isso, porque essa castração é muito forte ainda, é uma crença da humanidade, do mundo, não é só no Brasil, é uma crença de não poder sentir as sombras, como se isso fosse pecado. E eu comecei assim, cara, pecadores, será que o mundo é a escolha de Deus? Cadê Deus aqui? Porque a minha briga era com ele. De repente eu me vejo sendo ele. De repente eu me descubro extensão dessa perfeição. Aí foi onde eu decidi escrever. Eu falei, não, e as pessoas ao meu redor falavam isso. Como você mudou, escreve para nós, clareia, nos inspira. E aí surge o livro com essa intenção de que campo de dor todos temos. Agora você escolhe o que fazer com ele. Eu escolhi me movimentar. Eu escolhi me encontrar e me render. E agora eu estou aqui, feliz e me expondo.
E é isso, Bê. Obrigada demais pelo espaço. Já está disponível na Amazon, tá? Caminhos da Alma, para quem quiser. Disponível na Amazon, Casas Bahia, Magazine Luiza, todas as livrarias digitais. É uma editora bem bacana que gostou assim e ajudou na equipe. Então está disponível para você esse carinho. Espero que faça bem para você como fez para mim. Gratidão, amados. Beijo no coração. Nos vemos aqui com tantas coisas que temos durante a semana. Gratidão, Camille. Então, amado, até mais. Um beijo para vocês aqui.